Voltamos ao Conexão Ciência, hoje falando sobre o tema mudança climática. Sou o Michael e aqui temos o nosso amigo Paulo. Né, Paulo? Bom, falamos aqui sobre as causas, né, os efeitos da mudança climática no planeta, né? Mas e com relação ao país, né, o nosso Brasil? Quais são as evidências, então, de que há uma mudança climática no nosso país? Então, assim, a gente vê que em algumas regiões que já foram, sofreram no passado algumas alterações, igual o Nordeste, né? A gente tem evidências lá de que os rios estão, né, sofrendo alterações. Então, Certo. E aí tem algumas pesquisas que a gente tem aí que estudam essa parte de mudança climática, né? Teve uma do pessoal da Unicamp que trouxe aí que se a gente não mudar o nosso ritmo de produção, o nosso sistema com esse aumento de temperatura, daqui uns 10 anos aí, a gente vai ter uma redução de mais ou menos 12% das áreas agricultáveis de soja no país. É uma perda considerável, De certo? 10 a 12 no café, por exemplo. Porque nós somos um país agrícola. Então, assim, o nosso foco é exportação de commodities. Certo. A gente tem que produzir grãos, a gente tem que produzir matéria agrícola, então a gente tem que focar nisso. Então, esses estudos são importantes para mostrar para a gente, assim, se a gente não tomar ações hoje, melhoria de produtividade, melhoria de proteção ambiental, a gente vai começar a ter mudanças dentro do país. Mudanças econômicas também, né? Econômicas, porque o PIB também está diminuído. Você tira todo o dinheiro de uma região, que alavanca às vezes uma região e joga para outra. Então, por exemplo, tem estudos aí do Banco Mundial que mostram que áreas de pastagem vão ter que ser substituídas por grão em diversas regiões do país, centro-oeste, nordeste. Por quê? Porque com o aumento da temperatura, o regime de chuvas vai mudar na região sul, que é uma grande produtora de grão. Entendo. E aí aquela produção vai ter que migrar para essas áreas mais ao norte. E aí você está desestruturando todo o sistema, tanto econômico quanto social, né? Realmente. Então é realmente complicado. Bom, e com relação ao estado de São Paulo, né? Qual a grande alteração climática do estado de São Paulo? Então, no estado de São Paulo, a gente já tem uma mudança um pouquinho diferente aí do regime, né? O estado de São Paulo, apesar de ter muita parte agrícola, né, a parte de emissões do estado de São Paulo, né, é mais proveniente de indústrias e de geração de energia. Certo. Né? Então a gente tem a parte agrícola no estado de São Paulo vai emitir 2% dos gases do efeito estufa, né? O resto vem 18% a 20% da indústria e 80%, quase 85% aí da parte de geração de energia. Né? Então como que o estado pode mudar isso daí? Né? O que ele pode fazer? Tem algumas políticas, tem a política estadual, né, que prevê aí a redução de 20% de emissão dos gases de efeito estufa até 2020. Na época que foi feito, né, com todos aqueles protocolos de 70, 80, vamos falar sobre 2020, isso. tá longe. Tá né? longe nada. Aí já. Exato. E a gente talvez não tenha cumprido, né, nem um terço disso. Pois é. Mas aí a gente pode ver, por exemplo, que o que acontece, né, na capital, a gente vê aí na imagem São Paulo, o smog. Né? O smog. Que aqui é o banco do antigo Banespa. Isso, o prédio do Banespa, o ícone de São Paulo, né? E a gente vê toda essa parte de fumaça e fica preso por causa de inversão térmica. Mas vem da onde? Vem da emissão dos veículos, das indústrias, né? Então a gente tem que se preocupar. Isso tudo vai para a atmosfera, isso tudo contribui. É um dado interessante também que o Detran apresentou um número muito grande de veículos, né? Mais de 27 milhões de veículos no estado de São Paulo. É o estado com o maior número, né? Então, é um grande emissor de partículas, né? Partículas também, e aumenta a emissão de poluentes, não é? E ainda tem, por exemplo, no estado, a gente tem essa imagem que mostra aí também, ó, o desmatamento. As modificações antrópicas, né? Exato. O estado de São Paulo, aqui está mostrando. Vanguardista, né? Exato, vanguardista. Lógico, até por uma questão histórica, né? Foram os estados que primeiro se desenvolveram, São Paulo, né? Bahia, Rio de Janeiro, tudo mais. Nós temos aqui, então, por exemplo, uma estimativa do primitivo. Quer dizer, uma estimativa de como era antes do ser humano, nós, né, desenvolvermos aí essas ações. Então aí 82% de cobertura natural. Ótimo. E aí a gente tem 2 biomas aqui no estado de São Paulo, Cerrado e Mata Atlântica, né? Então eles cobriam aí 80%. Hoje a gente tem aí, no estado todo, em média, 3%. 3% só de cobertura vegetal. Só de cobertura vegetal. O restante, concreto. Ou agrícola. Pastagem, cana, enfim, todas as culturas que a gente pode ter. Certo. Então você vê isso, com certeza tem. Para o microclima estadual, né, micro falando em termos global, termo global, né?
vai ter uma alteração. Você tem toda uma mudança de regime de chuva, então você teve lá a crise hídrica em São Paulo, que também está relacionada a isso. Então você diz que, por exemplo, esse desmatamento do estado com certeza pode gerar um aumento de temperatura local. Isso. Né? Aqui na região noroeste paulista. Que o clima é a média, então a média do estado de São Paulo vai ser drasticamente alterada quando a gente muda umidade, muda regime de chuva, então o clima de uma forma geral vai ser alterado. E aí você tem mudanças da produção, mudanças na parte agrícola, assim tudo. Exato. E em Votuporanga, na região mesmo de Votuporanga, principalmente nessa questão, né, a questão do desmatamento. Nós também temos aqui um estudo específico, né, a respeito da área, cobertura de área verde. Aqui a gente está em torno na média de 8%, a região de Votuporanga já, de 6 a 8%. 6 a 8% de cobertura vegetal. Ótimo. Então assim, se você pegar a lei federal, né, do novo Código Florestal, que fala aí que o estado de São Paulo deveria ter 20%, a gente está bem abaixo dos 20% que eles colocam como ideal, né, para 20% seria o ideal, e nós estamos em 8%. Que é a parte de preservação. E nós aqui na região estamos em 8%. Ótimo. Tem municípios com mais, tem municípios com menos. Né? Votuporanga está aproximadamente tá com 5%. 5%. Muito baixo, de né? 5 a 8, se eu não me engano. 5 a 8. Mas tá... É uma das... tá na média, vamos dizer assim, dessa região. Ótimo. Mas isso não implica que a gente não possa, né, reverter. Dá para reverter a situação? Isso. Para melhoria, claro. Dá, com certeza, ótimo. Sempre tem espaço para melhoria. Ótimo, legal, sempre tem. Pensando no meio ambiente, nós sempre temos que melhorar, né? Sempre temos. Apesar de não ter nenhum estudo municipal, assim, em termos de temperatura, né? Claro, a gente tem dados aí fica das aí estações para os nossos pesquisadores que estão trabalhando, né, com o clima. Aí, mas a gente pode tentar entender o microclima da região de Votuporanga aí, né? Perfeito, né? Fica aí a dica para os nossos pesquisadores, né? Isso. Estudar o clima local. Né? Tem tanta coisa para se fazer, né? Eu não sei o que pesquisar. Tá aí, ó, pronto. É um clima interessante. Tem dado pra caramba. Tem. É um tema interessantíssimo. Bom, vamos responder ao quiz, né? Que você deixou no bloco anterior, né? Porque é uma pergunta dificílima e você tem que responder. Eu não posso responder isso. Certo? A pergunta foi, né? Os combustíveis fósseis, assim como a gasolina que colocamos em nossos carros, vem da onde? A, da internet. B, da decomposição dos gramados dos campos de futebol. C, dos restos dos jantares dos homens das cavernas. Ou D, organismos, principalmente algas e outras pequenas formas de vida que morreram e foram soterradas há milhões de anos no passado. Qual que é a resposta então, Paulo? Aí eu vou com a D, né? Você vai com a D. Mas a D ficou tentadora, né? Qual que ficou? Porque tem cada jogo ruim de futebol por aí que pode ser destruindo o campo. Assim. E poderia ser melhor utilizado em energia, poderia fazer outras coisas, plantar até plantio agrícola era melhor. Ótimo. Bom, então assim, a gente estava falando sobre as causas, os efeitos e tudo mais, as evidências, né? E qual é, então, a sua dica para que nós consigamos reverter esse processo, seja local, seja estadual, seja mundial? Né? Porque quando a gente fala em alteração antrópica, né, a gente fala o ser humano, né, historicamente o homem, Isso. Mas nós somos parte dessa história. Nós estamos aqui hoje, nós somos. Então a gente também é antrópico, né, de alguma forma. A gente também está causando alguma coisa. Isso em termos de consumo, né? Então às vezes a gente compra uma coisa sendo que às vezes não precisa comprar e toda vez que você compra você tem todo o ciclo produtivo daquilo lá. Você tem a geração do resíduo daquilo lá. Então, por exemplo, a gente gera menos lixo, ou a gente separar o nosso lixo, né? Por quê? Porque vai para os aterros. O aterro gera metano. Metano é gás. Né? Claro, não é igual às emissões industriais? Claro que não, mas localmente a gente pode fazer isso. Redução do consumo de água, né? Para melhoria dos corpos hídricos e aí melhoria da umidificação, de toda a parte né, climática em si. Isso local, né? Isso localmente, né? Então, assim, por exemplo, o esgoto que a gente gera, né? Vai lá, pega aquele detergente, joga na bucha, gera aquele espumeira, aquilo tudo isso é impacto ambiental de alguma forma, né? Então a gente consegue localmente, mudando hábitos, mudando aí situações do dia a dia. Por exemplo, o descarte adequado de resíduos sólidos, o resíduo, por exemplo, de óleo, joga um óleo na cozinha, na pia, isso vai também lá para... Tem estudos que falam aí que um litro de óleo pode impactar 1 milhão de litros de água. É considerável, então, assim, Isso tudo a gente tem que pensar. Quanto menos a gente, ou mais a gente mudar o hábito, né? Porque na verdade a gente é preguiçoso. Vou jogar um lixo aqui, mas o material reciclado é só jogar aqui. Exato. A distância às vezes até é a mesma. É mudança de hábito isso, né? Isso é cidadania. Nós temos que pensar mais nisso. Precisa trabalhar isso. Precisamos pensar mais nisso. Aí a gente tem algumas políticas, né? Que a gente pode falar em níveis estaduais. Então, melhoria de fiscalização ambiental, melhoria no plantio de vegetação, por exemplo, para recuperar essa área desmatada. Sim. Pelo menos melhoraria o microclima, né, da região.
A gente pode falar em políticas de eficiência energética, melhoria em distribuição de energia, melhoria na geração da energia, que no estado de São Paulo é um diminuir grande, as queimas, né? Por grande exemplo, emissor de combustíveis fósseis, né? Utilizando então, assim, mais biomassas. Isso, exato. Eólico, fotovoltaico, enfim, né? Trabalhar com outras atividades. No Brasil a mesma coisa, né? Em nível federal a gente pode trabalhar essas políticas também. Então melhorar aí eficiência energética, distribuição, trabalhar com fontes alternativas. Porque nós sabemos que as usinas hidrelétricas, né, elas têm um impacto muito grande no meio ambiente. Né? E nós precisamos realmente reverter esse processo. Existem países, por exemplo, que trabalham mais a usinas nucleares, logicamente que também. Se acontecer um problema, é um problema muito significativo. Mas em geral uma energia até que limpa, né? Desde que os resíduos sejam bem controlados, a gente tem muito o que fazer com eles, mas é uma discussão futura. Mas é uma forma. Mas aí eu partiria mais para as sustentáveis mesmo. Né? Eólica, a gente tem grandes lugares. Lá no Ceará, por exemplo, tem uma região que venta muito, a gente tem bastante espaço para energia eólica, campos solares para energia fotovoltaica. O Brasil é a maior parte do nosso território, né? É sol quase o ano inteiro. Exatamente. Então nós temos que aproveitar isso. Até para, às vezes, residência, né? Exato. Só que o governo não fomenta a gente a fazer isso. Precisamos... É uma coisa muito cara, então talvez alguma coisa de isenção tributária, algum tipo de fomento para a gente também, a nível residencial, começar a implantar ações desse Exato. Ainda está um pouco longe, né, do bolso do brasileiro trabalhar com energia alternativa, energia solar, né, porque as placas ainda estão muito caras, né? Bom, e na questão mundial, nós temos vários protocolos, né? Temos o Rio Mais 20 que aconteceu, né? Agora, em 2012. Então, o Rio Mais 20 foi uma reunião, mas ele não foi, assim, ele tem os princípios dele e tudo, só que eles foram ratificados mesmo, assim, que eles instituíram uma nova política ambiental mundial, principalmente que substituiu a Rio 92? Isso. Substituiu a Rio 92. Ela trabalhou outros aspectos além da Rio 92, né? Porque, na verdade, a Rio vem do protocolo de Kyoto em 97, que trabalhava com emissão de gases de efeito estufa, né? CFCs? Também? Não, esse é o protocolo de Montreal. Montreal, ótimo. Também trabalhou com o CFC, que destrói a camada de ozônio, que também afeta, né? Enfim. Então, assim, e aí a gente tem, da 97 veio para ratificar e colocar alguns itens aí específicos da emissão de gases de efeito estufa da Rio 92. Ótimo. E aí depois a gente teve teve outros protocolos no meio, outras considerações no meio. E o mais recente é qual? O Acordo de Paris, fez toda essa nova dinâmica, incluindo o desenvolvimento sustentável. Certo. Que tem por objetivo manter a temperatura da Terra 2 graus Celsius abaixo do que está hoje. Evitar que aumente até 2 graus Celsius. Certo. No máximo, limitar em 1 grau Celsius e meio. Certo. Então esse é o objetivo da política. E a pergunta que eu faço é... Com adesão acho que de 195. 195 países, menos os Estados Unidos agora. Por quê? Porque Donald Trump acredita que isso não é um problema dos Estados Unidos. Né? Aqui tem um Twitter dele, ele leu o Twitter escrevendo assim, né? O conceito de aquecimento global, né, foi criado para e pelos chineses, né, para que os Estados Unidos não permaneça competitivo no mercado. Então, assim, é uma visão estritamente política, né, da coisa. A gente não tem. Mas inclusive o próprio organismo norte-americano, que é a NASA, estuda, né, as mudanças climáticas. Exatamente. Então, assim, como eu falei, tem pesquisas de pesquisadores independentes, de vários órgãos, então não é uma coisa única que alguém criou para prejudicar o país X, Y, Z, né? Mas ele vê com um aspecto econômico. Pois é. E aí ele teve essa opção ruim aí de tirar os Estados Unidos da coisa. Pois é. E outra, nós sabemos que Estados Unidos e a China são os maiores contribuintes, os dois né? maiores contribuintes na emissão de gases de efeito estufa. Os Estados Unidos acho que está em torno de 18% sozinho no mundo todo. E agora nós temos que fazer o quê? Né? É incrível, né? Porque essa é uma pergunta que eu quero fazer para você, para a gente fechar o programa. Né? Eu quero saber de você. Né? Como você deve se preocupar com o meio ambiente, sendo que um presidente de uma nação tão grande quanto essa, né? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não está nem aí para o aquecimento global, não está nem aí para esse programa que a gente está assistindo aqui, para que ele possa assistir algum dia, mas de tanto que ele já sabe sobre aquecimento global e mudanças climáticas, e você vai fazer o seu trabalho de casa por quê? Mas assim, a própria BBC até fez algumas críticas, né, do porquê, e comentou alguns porquês que ele saiu, né?
Inclusive, vários órgãos, várias empresas do próprio Estados Unidos são contra a saída dos Estados Unidos. Google, Apple, várias grandes, né, multinacionais de vários setores, inclusive até do petróleo, se não me engano a ExxonMobil falou que, né, acha um absurdo os Estados Unidos sair. Então você vê assim, nós temos que fazer a nossa parte, que a gente falou aqui. Ainda que localmente, a gente faz a nossa parte. Empresas lá também vão continuar fazendo a parte deles. Então se todo mundo fizer um pouquinho, não é um cara que tem um pensamento diferente ou político que vai fazer com que a gente faça o melhor. O futuro do planeta está nas nossas mãos, certo? Isso, e não na mão do Trump. Exato. É um prazer receber você aqui, tá? Muito obrigado pela sua participação e pelo conhecimento que você jogou pra gente aqui. Obrigado. Né? Jogou o conhecimento. Mesmo. E você trouxe uma música, né? Uma música de Stradivarius? Stratovarius. Um metal, power metal clássico aí, que fala sobre a proteção do planeta. Paraíso. Inclusive a música chama o nosso paraíso. Certo. Muito bom. Fica vocês aí com a música então de Stratovarius. Obrigado, cara. Valeu. Espero que tenha dado certo. Deu certo sim. I can't believe what is on the screen.